Como pastor, tenho percebido uma diluição dos valores adventistas entre os que fazem parte dessa denominação, sejam membros regulares ou líderes. Em parte, a assimilação de valores da pós-modernidade tem enfraquecido conceitos caros à denominação, como, por exemplo, a afirmação de que temos uma verdade a ser dada ao mundo. Já conversei pessoalmente com muitos adventistas que acreditam que deveríamos ser mais humildes e reconhecer que não somos melhores do que os outros. Segundo eles, se continuarmos nos intitulando os donos da verdade, afastaríamos as pessoas. Nossa missão seria conduzir outros a Cristo, não a nossa denominação, porque as doutrinas não são importantes, e sim o relacionamento com a pessoa de Cristo. Por trás dessas afirmações, encontramos sérios problemas. Afinal, se as doutrinas não importam, por que sustentá-las? Por outro lado, crer em Cristo não é em si mesmo uma doutrina, um ensinamento? Sendo assim, seria essa a única doutrina que teríamos o direito de compartilhar com as pessoas? Partindo do pressuposto de que todos têm o direito a ter suas crenças particulares, nosso respeito pela opinião e crenças alheias não deveria nos impedir de querer forçar as pessoas a crerem como nós? E se for assim mesmo, como concluiremos a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20? Aquela ordem de Jesus para pregarmos a todas as pessoas de todos os lugares e culturas? Assim, me parece que alguns estão confundindo genuína humildade com relativismo, a ideia de que todas as crenças não representam a verdade última, somente opiniões equivalentes, uma vez que seriam todas culturalmente condicionadas. Será que o adventismo está fadado a ser isso? Uma opinião qualquer de um determinado grupo religioso que está feliz em manter uma política de não interferência em relação a outros grupos sociais assumidamente religiosos ou não? Esse pensamento não se restringe a muitos adventistas que encontrei. Trata-se de algo de amplitude maior. O pós-modernismo é uma forma de pensar e viver de toda a sociedade ocidental e influencia até mesmo culturas orientais que adotam comportamentos ocidentais. Por isso, não causa surpresa que muitos cristãos tenham escrito, palestrado e feito conferências sobre o assunto, especialmente nos últimos, diríamos, 30 anos. Os adventistas, por sua vez, não estão alheios aos desafios da pós-modernidade. Teólogos e pensadores do movimento vêm dedicando atenção ao tema. Quero destacar alguns escritos recentes que expressam preocupação com a influência pós-moderna sobre a Igreja. Em que resultaria a interação de adventistas pós-modernos com outros membros, digamos, mais conservadores? Randall Brusma, teólogo e líder adventista, responde à indagação em Is the Postmodern Adventism a Threat to the Unity of His Church? Brusma assume que cristãos pós-modernos ainda mantenham a crença em doutrinas básicas do cristianismo, mas montam suas próprias coleções de verdades. A questão para ele não seria tanto de natureza teológica, mas relacionada à estrutura mental. Adventistas pós-modernos teriam uma atitude diferente para com a doutrina. Não estariam interessados prioritariamente em saber se algo é verdadeiro, como os pioneiros adventistas se perguntavam. Ao contrário, querem saber como a crença os afeta de modo prático. Eles necessitam experimentar a religião e dão preferência à música religiosa contemporânea, começando a vencer o que Brusma chama de inibição adventista de levantar suas mãos enquanto cantam e louvam. Outro livro a tratar do adventismo na pós-modernidade foi escrito pelo conhecido historiador e pensador adventista George Knight. Em seu provocativo A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, Knight discute o conceito de relevância, que permeou o protestantismo liberal na década de 1960. O que provaram, no entanto, foi que o atalho para a irrelevância é a mera relevância, afirma o autor. Ele conclui, afinal, quem precisa obter mais daquilo que pode ser encontrado na cultura dominante? O ponto não é que os cristãos, e os adventistas em particular, não devam ser relevantes para a sociedade na qual estejam inseridos.
O livro se prontifica a esclarecer que, na tentativa de alcançar os demais com sua mensagem, muitas denominações se preocuparam tanto em se aculturar que acabaram assimilando valores do pensamento da sociedade, sendo absorvidas pela cultura dominante. Segundo Knight, o cristianismo saudável deve, por necessidade, estar acima da cultura dominante e se apegar às verdades que a cultura julga detestáveis. Como exemplo de que o cristianismo seja contracultural, nesse aspecto, Knight cita o Sermão do Monte, cujo sistema de valores, de acordo com as suas palavras, difere radicalmente daquilo adotado pelo mundo e pela maioria das igrejas. Aos adventistas que ignoram as lições do protestantismo liberal, Knight adverte contra a insistente busca pela relevância nos seguintes termos: desperdiçamos tempo demais tentando tornar Deus um cavalheiro do século XXI, ao apresentá-lo como um grande intelectual adventista ou um bondoso médico do hospital adventista. Ao invés disso, deveríamos nos lembrar de que temos uma mensagem profética a transmitir. Knight encerra dizendo: o Apocalipse de João é o julgamento da mentalidade pós-moderna, que evita qualquer certeza a respeito da verdade religiosa e procura, em seu lugar, uma espiritualidade nebulosa. Mais recentemente, o teólogo adventista Fernando Canali escreveu o bombástico artigo The Eclipse of Scriptura and the Protestantization of Adventist Mind. Canali afirma ter detectado profundas divisões teológicas presentemente operando na Igreja Adventista que não desaparecerão pela inércia ou pronunciamento administrativo. Assim, sua existência secularizará a mente das gerações mais jovens, transformando o Adventismo em uma denominação evangélica pós-moderna. Ele escreve que o processo se acha ligado à forma como se busca fazer evangelismo. Com o intuito de atrair os jovens, o ministério evangélico e o louvor têm se tornado pós-moderno, ecumênico, progressivamente independente da Escritura e mais próximo da Igreja Católica Romana. Infelizmente, os adventistas têm adotado e produzido as mesmas práticas evangélicas. Quais são as consequências? As consequências não intencionais desse curso de ação estão transformando o adventismo em uma genérica denominação secular e não bíblica. A emergência de uma nova geração de adventismo carismático ecumênico está em curso. Embora use as Escrituras funcionalmente como um meio para receber o Espírito, essa geração não pensará ou agirá biblicamente. Ainda segundo Canali, o livro de Knight mencionado anteriormente falha em observar e aplicar a norma macrohermenêutica que a doutrina do santuário desempenha na interpretação da Escritura e da construção de uma teologia sistemática solo tota prima Escritura. Além de sustentar que o adventismo mantém em comum com os evangélicos as doutrinas cristãs e a proclamação do evangelho, somadas a uma estrutura escatológica. Em outras palavras, o adventismo não é simplesmente as doutrinas protestantes, mas uma escatologia diferente. O adventismo é um sistema diferente, porque mesmo as doutrinas em comum com os protestantes, como Trindade, volta de Jesus e justificação pela fé, são entendidas de outra maneira, à luz da macroestrutura do santuário celestial. Enfim, diante desse quadro, é válido que a discussão sobre pós-modernidade se amplie. É bem verdade que o termo pós-modernidade esteja bem difundido, mas isso acaba contribuindo mais para confusões sobre o seu real sentido. Com frequência, pós-moderno é um termo aplicado às artes, plásticas em geral, justamente o contexto de onde se originou a expressão. Alguns aplicam pós-moderno a um estilo de se vestir ou de se comportar. Enquanto tais entendimentos superficiais da pós-modernidade vigorarem, ficará difícil compreender com clareza os desafios que se interpõem entre o adventismo e sua missão. Se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui os seus comentários sobre o assunto, também curta o vídeo e compartilhe, porque divulgando para pelo menos 5 amigos, você ajuda o canal a crescer. Também, se você não for um inscrito, aproveite e se inscreva. Assim você está dizendo para o YouTube que esse tipo de conteúdo interessa a você e dessa maneira, todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal, o YouTube envia para você a notificação.
Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.